Casos de violência física extrema dirigidos aos homossexuais, bissexuais ou transgêneros foram praticados sobretudo por jovens adolescentes entre os 16 e os 18 anos. O agressor trata-se de uma pessoa que atua em grupo e que geralmente não conhece a vítima. A conclusão consta de um relatório do Observatório da Discriminação da ILGA. Em 2013 houve 37 denúncias qualificadas como violência física extrema. A maioria dos casos reportados aconteceu em Lisboa. Os dados do Observatório mostram ainda que as vítimas da violência são maioritariamente mulheres, com uma média de idades entre os 14 e os 20 anos. Paulo Corte Real, presidente da ILGA Portugal, é nosso convidado neste jornal. Muito boa tarde, muito obrigada por aqui estar. Acabamos de ver estes números, são números impressionantes e eu recordo ainda que há outros. Falamos em 2013 258 denúncias de discriminação. Como é que podemos ler estes números? Bom, desde logo, começar por assinalar que é a primeira vez que estes números existem, porque nós lançámos este projeto precisamente este ano e vamos continuar com ele. Porque até aqui, e esse é outro dos números importantes que também surge neste relatório, 96% de todos estes casos não foram relatados às autoridades. E isso mostra bem o peso do silêncio e a dificuldade que as pessoas continuam a sentirem em poder relatar e denunciar as situações de discriminação e de violência que são alvo. E, portanto, este projeto naturalmente vai continuar e, de alguma maneira, todas as pessoas podem continuar a contribuir também para ele, porque isto quer vítimas, quer testemunhas, podem, de facto, fazer-nos chegar a esses casos, ainda ao site observatório.ilga-portugal.pt. Desde logo, mais uma vez, temos muitos casos de crimes de ódio, são 112 que registámos no ano passado. Temos muito silêncio, temos também muito silêncio na própria assunção da orientação sexual. Nós vemos que só 16% das pessoas se assumem, por exemplo, no local de trabalho. Portanto, o silêncio também se estende, no fundo, à liberdade de expressar livremente a sua identidade, não é? E é isso que está em causa. E para além disso, de facto, dados que dizem respeito a jovens e que mostram que não só vítimas como agressores estão em idades, enfim, alguns pela adolescência, não é? Ou pelo início da idade adulta, o que mostra bem que continuamos a ensinar, de facto, o preconceito de uma forma muito forte às nossas jovens e aos nossos jovens. Portanto, temos uma responsabilidade, mais uma vez, enquanto sociedade, de tentar precisamente ensinar o contrário, de ensinar o respeito, de ensinar a cidadania, de ensinar os direitos humanos, e isso também é uma das coisas que, de alguma maneira, todas as pessoas podem fazer. Nós tentamos contribuir, nomeadamente, com trabalho nas escolas, não é? Para tentar contrariar um bocadinho a experiência que nós conhecemos do bullying homofóbico e transfóbico que continua a acontecer nas escolas de todo o país, e neste momento professoras e professores, alunos e alunos podem, de facto, ter recursos à disposição. Eles estão em educação.ilga-portugal.pt. Qualquer pessoa que queira, de facto, lutar contra esta forma de discriminação e contribuir poderá fazê-lo, e é isso também que, no fundo, que é o mote deste dia, o dia de hoje, não é? Porque estamos no Dia Mundial de Luta contra a Homofobia e Transfobia, e o objetivo é precisamente que cada pessoa possa contribuir, porque somos mesmo todas precisas e todos precisos para lutar contra esta forma de discriminação. E para travar também a discriminação. Claro, e temos muitas atividades também que vão acontecer hoje, precisamente para mostrar isso mesmo. Nós temos, desde logo, enfim, há uma quantidade de atividades no sul do país e nas ilhas. Elas estão elencadas no nosso site, mas vou destacar algumas. Nós temos no Príncipe Real uma organização conjunta com o Núcleo de Freguesia da Misericórdia, várias iniciativas, um piquenique de famílias, porque há muitas famílias constituídas por casais de pessoas do mesmo sexo com crianças, um encontro de pessoas transexuais, por exemplo, temos uma caminhada, temos um concerto do Coro da ILGA, temos às 19 horas na Embaixada, vamos ter um debate também a acontecer às 20 horas, isso no Palácio Foz, e em torno do mundo que não é arco-íris, ou seja, nós em Portugal, e sobretudo em função do património que já fomos adquirindo, temos uma legislação que é bastante avançada, até no plano europeu. Houve de facto avanços nos últimos tempos que foram significativos, não é? E aliás, pelo contrário, houve um processo legislativo complexo que começou há um ano atrás, não é? Com a aprovação da Generalidade da Declaração e que culminou na sua rejeição depois de um processo que nós conhecemos infelizmente bem demais, e que marcou bem a agressão e a vontade de agredir as famílias das pessoas LGBT e de não dar proteção às crianças dos casais de pessoas do mesmo sexo. E no fundo, apesar disso, temos enfim, em termos europeus e em termos mundiais,
uma legislação bem mais avançada, porque há muitos países que neste momento criminalizam as relações entre pessoas do mesmo sexo. E o que pretendemos fazer nesse debate, que se chama O Mundo Não é Arco-Íris, ainda, é precisamente chamar a atenção para todos os países que ainda perseguem as pessoas por causa de terem relações com pessoas do mesmo sexo, das mais diversas formas, incluindo puni-las com a pena de morte. Portanto, há casos gravíssimos por todo o mundo e a responsabilidade, mais uma vez, é de todas e de todos nós. E Portugal também tem uma responsabilidade a exercer neste âmbito na Europa e no mundo. Porquê é que sentiram a necessidade de fazer este estudo? Nós sabíamos que não existia qualquer tipo de dado. E sabíamos que o Estado não faz essa recolha e sabíamos também que há uma grande dificuldade de denúncia. Nós sabemos que a partir do momento em que esta forma de discriminação, sobretudo em função da orientação sexual, funciona muito com base no silenciamento, aquela ideia do não perguntes, não digas, a ideia de que a pessoa não pode dizer abertamente que é lésbica, gay ou bissexual ou transgênero, não é? Isso significa que, à partida, há uma dificuldade acrescida também de denúncia dos casos de discriminação e de violência. Porque essa denúncia pressupõe também que a pessoa eventualmente se identifique, seja junto das polícias, seja junto de tribunais, seja junto das autoridades relevantes, no fundo, enquanto lésbica, gay, bissexual ou transgênero. E esse é um passo que muitas pessoas não estão dispostas a dar, por medo, por receio, obviamente, de uma discriminação acrescida no momento da própria apresentação de queixa. Nós já começámos um trabalho com polícias, começámos um trabalho de formação de polícias, aos mais diversos níveis, sobretudo com a Polícia Judiciária e também com a GNR, e temos noção, de facto, da importância desse trabalho, não só em termos de preparação das próprias polícias, mas também em termos de sensibilização das pessoas, para sentirem confiança, para poderem recorrer a serviços que são tão importantes, que é o Estado que os oferece, não é? Que os assegura. Paulo, eu tinha mais uma questão para lhe colocar relativamente a este estudo, nomeadamente ao facto de referirem as mulheres e os jovens adolescentes, nomeadamente entre os 16 e os 18 anos. Há, de facto, muitos casos de violência e discriminação desde logo face a mulheres e a homens, e aí a experiência da violência é diversificada, não é? Portanto, nós escolhemos casos de violência e casos de discriminação, não só casos de violência, não é? E dentro da violência também vários tipos, nomeadamente, por exemplo, um insulto também está contemplado. Portanto, o que acontece, de facto, é que as mulheres, ao contrário do que eventualmente se pudesse pensar, porque as mulheres são tipicamente menos visíveis, são também alvo da discriminação, e são alvo da discriminação de uma forma também violenta. E esse é um dado importante, porque, mais uma vez, quando falamos de pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, estamos a falar de lésbicas em primeiro lugar, ou seja, estamos a falar de mulheres. E é importante. Mas relativamente aos jovens, um dos dados curiosos também é que a idade destas agressões está a baixar cada vez mais. Ora bem, se a sociedade supostamente vai evoluindo, o que é que se passa aqui? Porque é que ainda existe, isto é uma questão geracional, é uma questão que passa dos pais para os filhos, esta discriminação? Esta discriminação não é nova, não é? Esta discriminação e esta violência não são novas, pelo contrário. O que acontece é que é a primeira vez que temos dados sobre ela. E um bocadinho à semelhança do que acontece com a violência doméstica, estamos a falar de números que vão ter que subir para poderem descer. Ou seja, se nós quisermos de facto lutar de uma forma eficaz contra estas formas de violência, precisamos de conhecer. Mas a ideia que as pessoas têm normalmente é que as gerações mais velhas são mais conservadoras do que as gerações mais jovens. Nós continuamos a ensinar a homofobia, ainda agora precisamente o próprio Parlamento, com o PS e o CDS-PP, afirmaram publicamente que gays e lésbicas não podiam ser pais e mães. Portanto, não são bem pessoas. Obviamente estão a legitimar, ao fazer isso, estão a legitimar o preconceito, estão a legitimar toda a discriminação que lhes está subjacente. Portanto, nós continuamos sem ter sequer a igualdade no plano legal, que é sempre uma condição necessária para podermos ter uma igualdade plena no plano social. Portanto, está tudo por fazer. Nós estamos muito no início. Temos, de facto, passos importantes que já demos, mas são passos iniciais. E o que temos que fazer é continuar a afirmar que é este o caminho, que o caminho é o caminho da igualdade, que é o caminho dos direitos humanos e do respeito pelos direitos humanos, e que precisamente em todos os momentos e de todas as formas que possamos contribuir, não é? É nosso direito e é nosso dever fazermos com que esses valores sejam promovidos. Isso a todos os níveis, mais uma vez, desde as denúncias no observatório até o envio de todos os materiais de educação para os nossos professores e professores da escola secundária para poderem trabalhar nas suas escolas, até ao voto, claro, porque, por exemplo, vêm eleições europeias, há extremismos e fundamentalismos gravíssimos na Europa, e na Europa não só na União Europeia, mas fora da União Europeia, que
precisam de uma resposta forte da União Europeia e, portanto, é fundamental que todas as pessoas votem desde logo no dia 25. Há de facto muitas coisas que podemos fazer e todas as pessoas, claro, podem participar nestas iniciativas, conhecer as pessoas, conhecer as famílias, conhecer as crianças, conhecer de facto a realidade por oposição às ficções que o preconceito muitas vezes tenta impor. Paulo Portugal, muitíssimo obrigada por estar aqui presente neste jornal. Fica então o convite para quem quer conhecer mais a fundo ainda estas questões e lutar contra a discriminação.